Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de meu Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5. Somente pelas Escrituras, sola Escritura. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando a comunhão e a intimidade contigo e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Derrama o Teu Espírito, dá-nos a Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra, as Santas Escrituras. Que o Senhor nos fale mais uma vez, é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Sola Escritura, somente as Escrituras. O verso áureo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Eu creio na palavra de Deus como sendo um livro vivo, que penetra nos mais íntimos desígnios do nosso coração, que lê os nossos pensamentos, que detecta os nossos defeitos de caráter, e ela nos enobrece, ela nos transforma, ela nos corrige. A Bíblia é um instrumento de Deus para nos tornar mais semelhantes a Jesus, para corrigir os nossos defeitos e mostrar-nos o caminho que devemos seguir. É uma bússola. A declaração protestante, somente as Escrituras, sola Escritura, elevou a Bíblia como um único padrão e fonte decisiva para a teologia. Em contraste com a teologia católica, que coloca a tradição em pé de igualdade e mesmo acima da Bíblia, nós, protestantes, nós colocamos a Bíblia acima de tudo e acima de todos. Todos os outros livros estão abaixo da Bíblia. Somente as Escrituras são a autoridade final quando nós estamos falando de fé e doutrinas. Esta é uma declaração difícil dos adventistas assimilarem. Por quê? A tendência adventista é colocar o espírito de profecia em pé de igualdade com a Bíblia, porque citamos muito mais o espírito de profecia do que a própria Bíblia. Portanto, queridos, esta lição deste trimestre, ela veio para nos corrigir, ela veio para nos mostrar o verdadeiro lugar da Bíblia na nossa vida e nas nossas doutrinas. Porque nós temos 28 doutrinas fundamentais, estabelecidas unicamente na palavra de Deus. Nós não temos nenhuma doutrina bíblica fundamentada no espírito de profecia. Por quê? Porque o espírito de profecia não foi dado para criar doutrinas, e sim como conselhos inspirados de Deus através da sua serva e que devem realmente ajudar-nos na nossa caminhada para o céu. Mas em questão de doutrinas, a Bíblia é a palavra final. A Bíblia deu força e autoridade decisivas à reforma protestante e à sua revolta contra a Igreja de Roma, em oposição a uma interpretação alegórica das Escrituras e que muitos significados diferentes eram atribuídos ao texto. Nós, como protestantes, não alegorizamos a Bíblia. Nós a tomamos como sendo literal. A menos que a profecia interprete o símbolo, nós aceitamos as Escrituras como sendo literais. A Bíblia e o protestantismo estão entrelaçados numa história comum. Somente a Escritura, sola Escritura, tem sido o grito de guerra da reforma protestante. O princípio sola Escritura elevou o papel das Escrituras à condição de padrão único e fonte normativa da teologia. Sola Escritura era um instrumento para criticar as estruturas do poder eclesiástico e as antigas tradições da Igreja. Sola Escritura indica a convicção de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é o único critério para a fé e o viver cristão. Sola Escritura é muito mais do que um slogan da reforma protestante.
sem esse livro sagrado, a reforma não teria sido capaz de realizar o que fez. Na parte de domingo, as Escrituras como a norma dominante. Desde o início do seu movimento, os adventistas do sétimo dia têm se considerado como um povo do livro. Por que o povo do livro? Porque nós estudamos o livro sagrado, de Gênesis a Apocalipse, aceitamos o Antigo e Novo Testamento. Nós memorizamos a Bíblia, nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós não excluímos partes da Bíblia. Por isso, para nós, o livro de Deus é a norma de vida, de conduta, de doutrinas. Outras fontes, como a experiência religiosa que cada um tem, visões, sonhos e mesmo a razão humana ou a tradição, tudo isso está numa posição inferior. Acima de tudo está a Bíblia e a sua autoridade. Na verdade, o princípio de sola Escritura tem a intenção de proteger a autoridade das Escrituras da dependência da Igreja e de sua interpretação. Não é o que diz a Igreja, não é o que dizem os pioneiros, não é o que dizem os teólogos, e sim o que diz a Bíblia. Eu convido você agora a abrir a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ver os versos 1 até o verso 6. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É assim que Deus quer que você seja visto, como um dispenseiro dos mistérios de Deus, ministro de Cristo, porta-voz de Jesus Cristo. Você é o porta-voz de Jesus. Você é o único rosto de Cristo que muitas pessoas verão. Você é a voz de Cristo que muitas pessoas ouvirão. E o verso 2 diz, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Você e eu temos que ser fiéis. Nós precisamos conhecer este livro sagrado. Nós precisamos manusear este livro sagrado como sendo algo muito familiar a nós. Nós precisamos ter a nossa Bíblia toda marcada, toda pintada, toda sublinhada. E, queridos, nós precisamos aprender a manusear a Bíblia. Não cremos naquilo que nos disseram. Não cremos naquilo que nos contaram. Não cremos naquilo que ouvimos falar. Nós cremos no que os nossos olhos têm visto, lido e os nossos ouvidos têm ouvido. Nós temos a responsabilidade de ser o povo do livro, dispenseiros de Cristo. E aqui diz que cada um se ache fiel. Verso 3. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, mas eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Aqui diz no verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo. Deus estabeleceu no calendário profético divino uma data para o juízo começar. Isto foi estabelecido pela profecia de Daniel 8,14 dos 2.300 anos, estabelecendo então o ano de 1844, o ano em que começaria o juízo celestial. É Deus quem julga. Aliás, queridos, é o Deus Pai que constituiu Jesus Cristo, Deus Filho, para ser o juiz no tribunal celestial. Portanto, não cabe a você e a mim julgarmos a ninguém. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Tudo o que foi feito às ocultas, às escondidas, será manifestado no juízo celestial. Ali tudo ficará claro, à vista. Não tem nada escondido de Deus. E o verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não ir além do que está escrito.
não ficar aquém do que está escrito. Eu costumo dizer que fanatismo é ir além do que está escrito. E relaxo espiritual é ficar aquém do que está escrito. Nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 22. Lá diz, não podemos acrescentar nada, mas também não podemos tirar nada. Nós temos que aceitar a Bíblia como ela foi escrita, não pondo e não tirando. Capítulo 22 de Apocalipse, e vamos ver então o verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Percebam, nós não podemos acrescentar nada, mesmo não podemos acrescentar nomes. Eu já mencionei aqui, quando nós vamos estudar as profecias, e principalmente a profecia das 7 trombetas, o costume é acrescentar nomes nas trombetas, dizendo, esta primeira trombeta é o alarico, esta segunda trombeta é o genzerico, essa terceira trombeta é o doacro, e essa quarta trombeta, queridos, nós não podemos ficar acrescentando nomes. Quem me deu a autoridade para colocar nomes na Bíblia? Assim também, quando eles estudam lá em Daniel capítulo 12, sobre a abominação da desolação, eles dizem, capítulo 12, verso 11 de Daniel, aqui está falando da abominação da desolação, isto aqui é o Clóvis. Quem te autorizou a dizer que a abominação da desolação é o Clóvis? Quem nos autoriza a colocar nomes na Bíblia? Queridos, a abominação da desolação é explicada por Jesus Cristo e é explicada por Ellen White. Nós temos que aceitar aquilo que a Bíblia explica. É a Bíblia explicando a Bíblia. Quando Paulo diz que nós não podemos ir além do que está escrito, significa que nós não podemos adicionar partes na Bíblia ou nomes na Bíblia. Quando nós podemos usar a arqueologia e a própria história como auxílio na compreensão da Bíblia, está ok. Nós poderemos usar também dicionários e concordâncias para nos ajudar na compreensão da Bíblia, está ok. Mas não podemos colocar nem arqueologia, nem história, nem dicionário e nada acima da Bíblia. Na interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem prioridade sobre todos os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. Outros pontos de vista devem ser avaliados cuidadosamente e da perspectiva das Escrituras como um todo. Quando surge um conflito na interpretação da nossa fé, então somente as Escrituras têm a autoridade que transcende e julga qualquer outra fonte ou tradição da Igreja. Não devemos ultrapassar, nem contrariar o que está escrito na Bíblia. Martinho Lutero deixou escrito aquilo que ele tinha como princípio. Ele disse, somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 17 e os versos 10 e 11. Atos capítulo 17 e os versos 10 e 11. Aqui nós lemos. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os de Bereia foram mais nobres, mais prudentes do que os de Tessalônica, porque os de Bereia receberam de bom grado, com alegria, a mensagem de Paulo e foram conferindo com as Escrituras para ver se o que ele pregava estava realmente em harmonia com as Escrituras. Queridos, assim deveremos ser, deixar que a Bíblia fale, deixar que o assim diz o Senhor esteja acima do assim diz a Igreja, ou assim diz a tradição. Na parte de segunda-feira, a unidade das Escrituras. Importante, queridos, que entre os mais de 40 escritores da Bíblia existe plena harmonia, uma unidade. Esta é uma prova inequívoca da inspiração das Escrituras Sagradas. Se as Escrituras Sagradas não fossem de origem divina,
Se esses escritores, mais de 40 autores da Bíblia, não tivessem escrito inspirados pelo Espírito Santo, não existiria harmonia entre eles. Não existiria unidade entre o que um escreveu e o que o outro escreveu. Por quê? Porque existe um espaço de tempo, de séculos, entre um escritor e o outro escritor. Os escritores tinham culturas diferentes, eles viviam em cidades diferentes, viveram em épocas diferentes. Desde que Moisés começou a escrever a Bíblia, 1500 anos antes de Cristo, e até o último escritor da Bíblia, que foi João, que viveu até o ano 100 depois de Cristo, são 1600 anos. Portanto, todos os escritores bíblicos, eles estão dentro de um espaço de 1600 anos. Mas existe plena harmonia entre eles, unidade. Esta é uma evidência irrefutável da origem divina das Escrituras. Abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, o capítulo 3 e o verso 16. A segunda carta de Timóteo, o capítulo 3 e o verso 16. Aqui nós lemos: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A escritura divinamente inspirada é proveitosa, é útil. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a escritura divinamente inspirada. Porque a Bíblia também confirma aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. A segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 20. Aqui nós lemos: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é a forma como eu quero interpretar, mas é deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. É fácil de falar isso. Que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Que nós temos que deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. É fácil falar. Mas quando você está conversando com alguém, quando você está em polêmica com alguém, a tendência é forçar a Bíblia a falar aquilo que nós queremos que ela fale. A tendência é impor nossos conceitos em cima da Bíblia. Queridos, vamos respeitar este princípio, deixando que a Bíblia fale. Assim diz o Senhor. Aqui diz, não é nenhuma profecia, não é de particular interpretação. E o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A fonte de inspiração dos que escreveram a Bíblia foi o Espírito Santo. Foi ele quem os orientou. Agora vamos ler Tito. Tito, capítulo 1 e o verso 9. Tito, capítulo 1 e o verso 9. Aqui nós lemos: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Através da Bíblia, nós provamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Através da Bíblia, nós provamos se uma doutrina é correta, se é uma sã doutrina ou é uma errônea doutrina, através da Bíblia. Por isso nós usamos Antigo Testamento, Novo Testamento, comparamos um verso com outro verso, porque nós deixamos que a Bíblia fale. Quando estamos estudando um assunto sobre a volta de Jesus, por exemplo, nós temos que ler todos os textos que falam da volta de Jesus. Quando nós estamos estudando sobre o estado do homem na morte, o que acontece para o ser humano, para o pecador quando ele morre, nós temos que deixar que a Bíblia fale. Nós temos que usar todos os textos da Bíblia que falam sobre a morte. Nós não poderemos usar somente um texto. Um texto é fácil de torcer, mas quando usamos todos os textos que falam sobre aquele assunto, o assunto se torna claro, convincente. Agora abra a Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso 13. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso 13. Aqui nós lemos: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que é em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Somente as Escrituras podem funcionar como intérprete de si mesma.
Se as Escrituras não tivessem uma unidade abrangente em seus ensinamentos, não poderíamos chegar a uma harmonia na doutrina sobre nenhum assunto. Sem a unidade da Bíblia, a Igreja não teria meios para distinguir entre a verdade e o erro e repudiar a heresia. Se não existisse unidade entre os escritores da Bíblia, a Bíblia perderia o seu poder de convencimento e libertação. Os escritores da Bíblia consideravam as Escrituras como um todo coerente. Os escritores do Novo Testamento citavam constantemente os escritos do Antigo Testamento. O próprio Jesus citou dezenas de textos do Antigo Testamento em suas palavras, em suas pregações. O Novo Testamento não contém um novo evangelho, nem uma nova religião. O Novo Testamento está construído em cima do Antigo Testamento, é uma complementação. O Antigo Testamento ele é expandido no Novo Testamento. O Testamento do Velho Concerto e o Testamento do Novo Concerto, eles têm uma relação recíproca, na qual ambos esclarecem um ao outro. Como é que nós podemos entender um verso difícil da Bíblia? Existem, sim, versos que são difíceis de serem entendidos. E se nós formos ler somente aquele verso e queremos entender aquele verso por si só, nós não vamos conseguir entender. Existem versos difíceis. E como é que nós poderemos entendê-los? Através dos outros versos que falam do mesmo assunto e que não são versos difíceis. Graças a Deus, um verso de difícil entendimento pode ser explicado e aclarado através da leitura de dezenas de outros versos da Bíblia. Este é o princípio de deixar que a Bíblia explique a Bíblia. A unidade das Escrituras também implica que toda a Escritura deve ser levada em consideração quando estudamos um determinado assunto. Não podemos estabelecer uma doutrina, uma compreensão em cima de um verso isolado, mas buscarmos todos os demais versos que estão relacionados àquele assunto. Por exemplo, nós podemos entender o santuário celestial com todas as suas festas ao estudarmos o santuário da terra. O santuário da terra está muito bem explicado na Bíblia, com muitos detalhes. E foi exatamente com esta intenção que Deus deu toda a doutrina do santuário terrestre, para que nós entendêssemos a doutrina do santuário celestial e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que se desenvolve ali no santuário celestial. Ali está o centro da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de terça-feira, a clareza das Escrituras. A Bíblia, ela se torna clara. E mesmo nos versos difíceis, nós poderemos encontrar luz ao lermos e compararmos com outros versos. Por isso, aqui fala sobre a clareza das Escrituras. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21 e o verso 42. Mateus capítulo 21 e o verso 42. Aqui nós lemos: Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Queridos, Jesus Cristo sempre estava perguntando: nunca leram sobre isso? Não tendes lido nas Escrituras? Outro texto que Jesus Cristo faz a mesma pergunta está em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 e os versos 3 e 5. Aqui lemos: Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Verso 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Não tendes lido? Não tendes lido? Jesus está apelando para as Escrituras do Antigo Testamento. A única Bíblia que existia era o Antigo Testamento naqueles dias. Em cada palavra, em cada sermão, em cada parábola, Jesus fazia questão de ressaltar a validade das Escrituras do Antigo Testamento. Ainda mais nós podemos ler no capítulo 19 e o verso 4. Mateus capítulo 19 e o verso 4. Mais uma vez Jesus diz:
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea, os fez? É um apelo para que vá à Bíblia e leia o que está escrito em Gênesis, o que está escrito nos livros de Moisés, o que está escrito no livro dos Salmos, o que está escrito nos profetas maiores, nos profetas menores. Lemos também no capítulo 22 de Mateus, verso 31. Mateus, capítulo 22 e o verso 31. Aqui lemos: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo? Você quer saber e entender o assunto? Leia a palavra de Deus. Naquele tempo era só o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E hoje nós temos ainda mais luz derramada sobre nós através do Espírito de profecia. Queridos, a Bíblia é suficientemente clara no que ensina. A Bíblia é tão clara que pode ser entendida tanto por crianças quanto por adultos, especialmente em seus ensinamentos mais básicos. Não precisamos de nenhum magistério eclesiástico, não precisamos de nenhum doutor em teologia para nos explicar a Bíblia. Quando você se aproxima da Bíblia com um espírito de aprendiz, de aluno, com humildade, e você ora antes de abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para que você enxergue as verdades brilhando, as verdades de Deus brilhando em cada texto. O exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, obviamente, de linguagem figurada. Mas quando se trata de linguagem figurada, como por exemplo em Daniel ou Apocalipse, a própria Bíblia dará a interpretação. O problema é que muitas vezes a Bíblia dá a interpretação e a pessoa não quer aceitar a interpretação. Apocalipse 17 é um exemplo. O anjo disse para João: João, estas 7 cabeças são 7 montes. Ou seja, a interpretação que o anjo deu para João das 7 cabeças, ele deu a interpretação dizendo: são 7 montes. Mas a pessoa não quer aceitar que sejam 7 montes. Então a pessoa decide interpretar a interpretação, dizendo: 7 montes não são 7 montes. 7 montes são 7 reinos. Não, queridos. Você não pode interpretar a interpretação. Porque só a Bíblia pode interpretar os símbolos. Uma vez que a Bíblia interpreta o símbolo, nós temos que aceitar aquilo como sendo o quê? Literal. É o que está aqui. O exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate óbvia e claramente de linguagem figurada. Porém, como dissemos, quando a linguagem é simbólica, a Bíblia dará a interpretação. Isso não significa que às vezes não nos deparemos com textos e ideias que não captamos nem compreendemos completamente. Afinal, é a palavra de Deus. E somos apenas seres humanos caídos. Contudo, as Escrituras são suficientemente claras acerca das coisas que realmente precisamos conhecer e entender, especialmente em relação à questão da salvação. Você já teve dificuldade para entender algum texto da Bíblia? Eu já tive. Apocalipse 17, por exemplo, quando chegou no verso 8, eu gastei muito tempo, muitos anos orando para entender o verso 8 em diante. Queridos, Deus pode não explicar para você em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Nós não deveremos desistir. Nós vamos continuar lendo e nos alimentando da palavra de Deus, de todos os textos que são claros, compreensivos. Mas, com relação àquele texto difícil, você vai continuar orando sobre ele e um dia você vai entender. Na parte de quarta-feira, as Escrituras interpretam as Escrituras. Pelo fato de que existe uma unidade entre todos os escritores da Bíblia, eles não se chocam, eles não se contradizem, eles não entram em conflito de ideias um com o outro. Esta unidade divina que existe entre os escritores da Bíblia, por esta razão, pode sim a Bíblia funcionar como a sua própria intérprete. Lucas capítulo 24 mostra Jesus Cristo usando os escritos do Antigo Testamento, indo de um livro para o outro livro para explicar a sua messianidade.
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24 e o verso 27. Aqui nós lemos: E começando por Moisés e por todos os profetas, veja como Jesus Cristo usou os 5 livros de Moisés, e aí foi para todos os outros profetas, profetas maiores, profetas menores. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Queridos, ele fez o mesmo aqui com os outros discípulos, quando você lê em Lucas capítulo 24 e o verso 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus cita lei de Moisés, profetas e salmos, inclui a totalidade do Antigo Testamento. Então, diz o verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Queridos, é isso que nós precisamos. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, tire as escamas dos nossos olhos, para podermos enxergar aquilo que não estamos enxergando. Na minha oração particular, eu costumo dizer: querido Pai, dá-me a mente de Jesus Cristo, dá-me os olhos de Jesus Cristo e o discernimento dele, para que quando eu estiver lendo os textos da Bíblia, eu possa entender esses textos do jeito que Jesus entende. É assim, queridos. Como é que eu posso entender a Bíblia do jeito que Jesus entende? Orando, pedindo, buscando a iluminação do Espírito Santo. A beleza de deixar a Bíblia explicar a si mesma é que a Bíblia esclarece ainda mais o seu significado. Levamos em consideração o contexto de cada passagem. Quando você lê um texto, por exemplo, Daniel capítulo 12, existe um contexto em torno daquele capítulo 12. Ele é escatológico. O capítulo 11, da metade do capítulo 11 para o final, já é escatológico. O capítulo 12 é todo escatológico. E nós não podemos querer entender um verso dentro do capítulo 12 de Daniel, julgando para a Idade Média, porque ele é escatológico. Quando você estuda Apocalipse, também, queridos, está falando de profecias que irão se cumprir no tempo do fim. Quando você estuda o capítulo 13, está falando de escatologia, está falando da besta que subiu do mar, da besta que subiu da terra, está falando da parceria que existe entre o poder papal, o Vaticano, e os Estados Unidos da América do Norte, como estes dois poderes, o maior poder religioso e o maior poder político e militar do mundo, como eles se unem, fazendo uma parceria para o domínio mundial. Nós temos que entender os textos que estão em Apocalipse capítulo 13 dentro do contexto escatológico. Queridos, é este princípio que nós deveremos ter, respeitando o quê? O contexto. Por isso diz aqui na lição, levamos em consideração o contexto de cada passagem. Além do contexto imediato, antes e após uma passagem sob investigação, devemos considerar o contexto do livro no qual a passagem se encontra. A Bíblia se autoexplica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo. Deve obter conhecimento do seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Ao compararmos as Escrituras com elas mesmas, é importante estudá-las completamente, se possível, com uma tradução bíblica apropriada. Eu gosto da minha tradução, que é Almeida Revista Corrigida. Não gosto da Almeida Atualizada. Outra que eu gosto é a Fiel ao Texto. Queridos, nós podemos usar uma tradução bíblica apropriada, fiel ao significado contido nos originais hebraico e grego. Você não precisa saber ler em hebraico ou grego. Basta você ter uma boa versão da Bíblia, estudar a Bíblia fielmente e em espírito de oração, com atitude de humildade, de submissão, certamente ainda renderá grandes frutos e recompensas. Ao pensar em uma doutrina, por exemplo, o estado do homem na morte, você não pode se concentrar numas poucas passagens. Por exemplo,
há pessoas que querem entender ou explicar o estado do homem na morte usando a parábola do rico e do Lázaro. Queridos, vale a pena dizer aqui que em questão de doutrinas, você não pode usar parábolas, porque parábolas são ilustrações. Você não pode ler uma parábola de forma literal. A parábola do rico e do Lázaro não foi dada para explicar o que acontece para as pessoas depois que elas morrem. A parábola foi contada para mostrar que tudo quanto você tem que fazer em vida. Porque depois que você morrer, você não terá nenhuma outra chance de tomar decisões, de se arrepender. Portanto, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para o lugar onde tu vais, não há indústria, não há ciência, não há conhecimento. É isso que Jesus estava ensinando, que nós deveremos fazer nossas decisões em vida. E foi por isso que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Não que ele estivesse dizendo que os mortos podem continuar conversando com os vivos. Não, queridos. Mortos não conversam com os vivos. Porém, na parábola, eles conversaram. E na parábola, o rico morto estava tão perto de Lázaro que bastava Lázaro estender a ponta do dedo para mitigar-lhe a sede com um pouco de água. Queridos, isto é parábola. Isso não é realidade. Temos que descobrir qual é a finalidade da parábola. Por isso que parábolas não podem ser usadas para estabelecer doutrinas. Porque na parábola os mortos falam. Na parábola as árvores falam. Existe uma parábola no Antigo Testamento de que quando as árvores queriam eleger uma das árvores como rainha da floresta, elas começaram a buscar entre elas quem queria ser a rainha das florestas. Pediram para a oliveira ser, e a oliveira disse, não, eu não vou ser. E então, finalmente, quando não encontraram nenhuma árvore disposta a ser a rainha da floresta, então pediram para o espinheiro. Pediram ao espinheiro para ser o rei da floresta. E ele aceitou. E ele disse, então, saia fogo dos meus espinhos para consumir a vocês todos. Queridos, tudo isso é parábola. Não podemos tomar isso como sendo literal. Por esta razão, muitas pessoas não conseguem entender o estado dos homens na morte quando ficam presos somente na parábola do rico e do Lázaro. Nós temos dezenas de versos na Bíblia que falam o que acontece para a pessoa quando ela morre. E nós temos que estudar todos estes versos para termos uma clara compreensão e entendermos que os mortos não estão vivos, não estão conscientes, não estão se comunicando. Os mortos, nas palavras de Jesus, estão dormindo no pó da terra. Foi assim que Jesus disse quando foi para ressuscitar Lázaro. Ele disse, Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. E os discípulos pensaram que ele estava falando do sono normal. E Jesus então disse, vocês não entenderam. Lázaro está morto. E Lázaro, que esteve morto por 4 dias, quando foi ressuscitado, não tinha nada para contar do que ele viu ou do que ele não viu durante os 4 dias em que esteve morto. Por quê? Porque é um estado de inconsciência. É assim, a Bíblia ensina isso. A Bíblia também ensina lá em Eclesiastes capítulo 9. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, esclarecendo o que acontece para a pessoa quando ela morre. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. É óbvio que os vivos sabem. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É óbvio, os mortos não sabem nada. Os mortos não conversam com os vivos, não dão conselhos. Porque a Bíblia diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. Está vendo como, quando você busca outros textos da Bíblia para explicar, o assunto fica claro? Mas se você ficar só com a parábola do rico e do Lázaro, você vai acabar entendendo que os mortos ficam conversando com os vivos. E que os mortos ficam pedindo por uma segunda chance. Mas, queridos, temos que entender a Bíblia pela Bíblia, e não só com um verso da Bíblia. Aqui diz então, capítulo 9 de Eclesiastes, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e ele já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E para mostrar
que não existe conhecimento, nem sabedoria, nem diálogo na morte? Diz aqui o capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não existe obra depois da morte. Nem indústria, não existe indústria depois que você morre. Nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, a Bíblia diz que você está dormindo no pó da terra, assim como Jesus falou em João capítulo 11. Em João capítulo 11, Jesus falou de Lázaro. Lázaro está dormindo. Eu vou acordá-lo. Aqui diz em João capítulo 11 e o verso 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Na mente de Jesus e no conceito bíblico, a morte é um sono inconsciente que pode ser despertado, sim, na ressurreição pelo poder de Deus. Aí sim você compreendeu o estado do homem na morte. Não podemos ficar com um texto difícil tentando entendê-lo somente através do próprio texto. Temos que buscar o auxílio de dezenas de outros versos que falam do mesmo assunto. É a Bíblia que lança a luz sobre a Bíblia. Na parte de quinta-feira, Sola Escritura e Ellen White. Será que existe alguma harmonia ou algum conflito entre as Escrituras e Ellen White? Não existe conflito. Ellen White escreveu inspirada pelo Espírito Santo e os escritores da Bíblia escreveram também inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Existe plena harmonia entre os escritos da Bíblia e os escritos de Ellen White. Porém, queridos, a própria irmã Ellen White disse que nós não poderemos fundamentar nossas doutrinas nos escritos dela. Ela colocou a Bíblia como a norma autoritativa das doutrinas da nossa vida e também da nossa prática. Foi ela mesma que disse que a Bíblia é a luz maior e os escritos dela são uma luz menor, que podem ajudar-nos a entender a Bíblia, mas não podem ser usados para estabelecer doutrinas. Existe um texto de Ellen White, aqui neste livro Mensagens Escolhidas, volume 3, logo no começo do livro, na página 33, onde a serva de Deus diz assim: não repitam o que eu disse, afirmando, a irmã White disse isto, a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena. Não fiquem dizendo, porque a irmã White falou isso, a irmã White falou aquilo. O que fala a irmã White sobre esse verso? Queridos, o verso está claro? O verso é inteligível? Ou está difícil de entender este verso? Se você está tendo dificuldade para entender este verso, ou este capítulo, nós vamos estudar outros versos da Bíblia para entendê-lo. Mas nós não podemos ficar citando, a irmã White falou isso, a irmã White falou aquilo, porque ela mesma pediu para que não façamos isso. Eu convido você para abrir a Bíblia em Isaías capítulo 8 e o verso 20. Isaías capítulo 8 e o verso 20. Aqui nós lemos: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Por que o profeta Isaías citou este texto, à lei e ao testemunho? Se não falarem de acordo com a lei, ou seja, os livros de Moisés, e o testemunho. Que testemunho? O testemunho de todos os outros profetas da Bíblia. Ou seja, quando a Bíblia usa esta expressão, a lei e ao testemunho, se refere tanto aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, como também o testemunho de todos os profetas. Qual era o assunto aqui em Isaías capítulo 8? Aqui diz, em Isaías capítulo 8, verso 19, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Hoje é muito comum a prática de consultar os mortos nas sessões espíritas.
Hoje existem sessões espíritas até mesmo para que as pessoas possam conversar com o seu cãozinho, com o seu pet, com o seu animalzinho de estimação que morreu. Queridos, hoje as pessoas estão sendo enganadas por Satanás nas sessões espíritas. As pessoas estão sendo enganadas por Satanás nas sessões do satanismo. Se alguém disser para você, consulte os mortos, o conselho bíblico é, não recorrerá um povo ao seu Deus? É uma pergunta. E outra pergunta, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Você vai consultar os mortos? A favor de assuntos que você deve decidir na sua vida? Não, queridos. Por isso que vem a resposta no verso 20, à lei e ao testemunho. Nós não devemos estar consultando mortos. Nós não devemos estar consultando médiuns espíritas, nem astrólogos, mas nós devemos buscar orientação na Bíblia, na lei e nos testemunhos dos profetas. É a Bíblia a nossa bússola, é a Bíblia a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Quando falamos só na Escritura, os adventistas do sétimo dia são inevitavelmente confrontados com a questão do que fazer com os escritos de Ellen White, que também foi inspirada por Deus e serviu como mensageiro do Senhor para o seu povo remanescente. Qual é a relação dos escritos de Ellen White com a Bíblia? Mesmo uma leitura superficial dos escritos de Ellen White mostra claramente que para ela a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia, e somente a Bíblia, é autoridade superior, norma e padrão supremos para toda a doutrina, fé e prática. Isto está declarado no livro Grande Conflito, página 595. Além disso, Ellen White claramente apoiou e defendeu o grande princípio protestante de sola escritura. Isso está no Grande Conflito, página 9. Na visão de Ellen White, os escritos dela, quando comparados com as escrituras, são uma luz menor para levar homens e mulheres à luz maior que é a Bíblia. Seus escritos nunca são um atalho, nem um substituto para um estudo sério da Bíblia. Aliás, queridos, quando os nossos pioneiros estavam estudando a Bíblia e estavam compreendendo as doutrinas da Bíblia, você sabe que as 28 doutrinas que nós temos hoje, elas surgiram de longo, ardoroso estudo, passavam noites de oração, procurando entender a Bíblia, comparando verso com verso. Interessante, queridos, que teria sido uma forma muito fácil de Deus agir se Deus desse uma visão para Ellen White para mostrar qual era a verdade, quais eram os versos da Bíblia e definiriam logo uma doutrina da Bíblia sem precisar ficarem noites e noites estudando. Mas Deus não agia desta forma. Deus deixava que eles gastassem noites e noites pesquisando e estudando. E quando eles chegavam a uma conclusão sobre um tema bíblico, uma doutrina bíblica, e definiam em cima do estudo bíblico que fizeram, então depois disto, Deus dava visões para Ellen White, confirmando de que eles chegaram numa conclusão correta, fundamentados na Bíblia e na Bíblia somente. Por que Deus não dava visão antes? Isto aconteceu, por exemplo, quando eles estavam tentando descobrir que horas começava o sábado. Alguns criam que o sábado deveria ser guardado somente a parte clara, das 6 da manhã de sábado até as 6 da tarde. Outros acreditavam que deveriam começar à meia-noite de sexta-feira, aguardando o sábado. Outros acreditavam que deveriam começar, enfim, existiam ideias diferentes. E eles gastaram tempo estudando. E quando eles chegaram à conclusão de que o dia de sábado começa ao pôr do sol e firmaram esta decisão, então Deus deu a visão a Ellen White confirmando, dizendo, vocês estão certos. O sábado inicia-se ao pôr do sol da sexta-feira. Queridos, o espírito de profecia não foi dado para ser o quê? Um substituto da Bíblia. Seus escritos nunca foram um atalho, nem substituto para um estudo sério da Bíblia. Na verdade, Ellen White escreveu, vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto dos seus estudos,
com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio dos testemunhos simples e diretos. Queridos, os escritos de Ellen White compartilham o mesmo tipo de inspiração dos escritores da Bíblia, mas têm uma função diferente da Bíblia. Os escritos de Ellen White não são um acréscimo às Escrituras, mas estão sujeitos às Escrituras, sujeito à palavra de Deus. Ela, Ellen White, nunca pretendeu que os seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, elevou a Bíblia como um único padrão de fé e de prática. Por isso, quero ler para vocês novamente o que está neste livro, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 33. Vejam o conselho que Deus deu através de Ellen White para você e para mim. Quando fizerdes da Bíblia vosso alimento, fazermos o quê? Da Bíblia o nosso alimento, vossa comida e vossa bebida. Quando fizerdes dos seus princípios os elementos do vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vós neste dia. Não repitais o que eu declarei, afirmando, a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descobri o que o Senhor Deus de Israel diz e fazei então o que ele ordena. Este conselho de Ellen White foi dado para os delegados da Associação Geral de 1901. Na noite anterior ao início da Conferência Geral de 1901, ela dirigiu a eles este conselho. Queridos, o estudante da Bíblia deve ser ensinado a se aproximar dela com o espírito de aprendiz. Ensina-me, Senhor, a tua palavra. Nós nunca vamos esgotar a Bíblia. Por mais que você já tenha lido a Bíblia dezenas e dezenas de vezes, você sempre vai encontrar nos versos bíblicos luz maior. O Espírito Santo fará que brilhe luz que você ainda não tinha visto. E você vai compreender melhor os textos da Bíblia. Nós, como povo da Bíblia, deveremos memorizar a Bíblia. Devemos deixar que ela nos transforme. Que ela nos oriente nas decisões que temos a tomar. Que a Bíblia seja a norma e autoridade na sua vida, no seu lar, nos seus negócios. Por isso, queridos, eu deixo mais uma vez com você o desafio. Decidi ler diariamente, com meditação, a minha Bíblia. Deus te abençoe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.